Olá, amigos que nos acompanham aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, que a grande e infalível mão de Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa, te abençoando, te guardando, lhe fazendo ser uma pessoa plena e vitoriosa todos os dias. Nesse vídeo de hoje eu quero tratar com você um assunto muito importante, muito relevante para a nossa vida, principalmente para nós cristãos que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos falar aqui hoje sobre esta guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. O que isso tem de relacionado com as Sagradas Escrituras? Fica comigo até o final desse vídeo, Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho a certeza que vai lhe esclarecer muitas coisas e mais. Já lhe peço, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque elas vão também ter esse esclarecimento sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus, tá bom? Fica comigo até o final, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa ir ao encontro do teu coração, no nome do Senhor Jesus. O tema para nossa meditação de hoje é: então virá o fim. Fomos todos impactados pela notícia e tomados, por muitas imagens, mensagens que têm sido divulgadas diariamente pela mídia, rádios, TVs, principalmente ali pelas mídias sociais, sobre esta guerra que está instalada entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão, da Rússia sobre a Ucrânia. Imagens que realmente assustam, geram pânico e em muitas pessoas despertam indignação, raiva. Vimos pessoas, por exemplo, fugindo de suas casas, pessoas tentando escapar de seu país por conta de ataques pesados e que estão ceifando a vida de muitas pessoas, não é verdade? Destruindo absolutamente tudo. Meus irmãos, para nós aqui no Brasil, parece ser algo muito distante. Mas você já tentou se colocar no lugar daquelas pessoas? Pessoas que estão tendo que deixar tudo para trás? Pessoas saindo das suas casas com poucas roupas, apenas às vezes ali no corpo, às vezes pequenas malas. Olha, vidas, sonhos, projetos estão sendo deixados para trás. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Por que existem tantas guerras? Por que pessoas inocentes são vítimas dessas crueldades? É chegado o fim dos tempos? Esse será realmente o fim? Temas como esse despertam a nossa atenção e nos fazem refletir sobre o fim do mundo. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Bom, em primeiro lugar, o que você precisa compreender é que sim, estamos sim vivendo dias que estão descritos nas Escrituras sagradas como sendo os dias dos finais dos tempos. Vejamos, portanto, uma profecia que o Senhor Jesus nos disse acerca dos finais dos tempos. No livro de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, dos versículos de número 1 a 8, as palavras do Rei Jesus nos dizem da seguinte maneira: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos
quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em muitos lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. É importante que você compreenda sobre este contexto da história. Os discípulos de Jesus estavam saindo com o Senhor do templo e queriam mostrar ao mestre a estrutura daquele templo. O que de fato era impressionante. Era algo tão impressionante ao homem que eles queriam que Jesus visse toda aquela grandiosidade. Mas Jesus disse o seguinte: olha, eis que não ficará pedra sobre pedra. Curiosamente, 70 anos depois, o templo fora destruído, cumprindo-se ali a profecia dita pelo Senhor Jesus. Mas há algo importante que precisamos notar aqui. As perguntas dos discípulos que todos nós também queremos saber. Quando e quais serão os dias ou sinais da vinda do Salvador? Então devemos prestar atenção nas palavras de Jesus. Veja o que ele diz para nós. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira coisa que você precisa tomar conta é ter cautela e não sair por aí acreditando em tudo que se ouve e que se vê. Então tenha sempre cautela diante dos sinais que estão acontecendo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então vamos parar um pouquinho e observar. O próprio Senhor Jesus diz que quando ouvires acerca de guerras, de rumores de guerras, não é para que nós nos assustemos nem fiquemos desesperados, porque tudo isso terá que acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas, preste atenção nas palavras de Jesus, todas estas coisas são apenas o princípio, o começo das dores, né? Notemos então que há uma sucessão de fatos e acontecimentos destacados pelo Senhor Jesus para que a sua vinda se cumpra, e entre eles estão rumores de guerra, guerras, ou seja, isso que nós estamos vendo acontecer na Rússia e na Ucrânia, ou em qualquer outra guerra recente ou distante que se enquadra perfeitamente nesta profecia sobre a vinda do Salvador. Mas ele não falou apenas de guerras e rumores de guerras. Falou sobre muitas outras coisas, como por exemplo a fome, a falta de amor. E isso é impressionante porque nunca se viu tanta fome no mundo como se vê em nosso tempo. Apesar de esforços de ONGs, entidades filantrópicas, governo, cristãos que se mobilizam, não resolve esse problema. E por que não há solução? A resposta é simples: a profecia vai se cumprir. Outra coisa que Jesus também nos disse acerca das pestes. Olha que caos nós estamos vendo, esse vírus maldito que tem causado, ceifado, destruído a vida de muitas pessoas mundo afora.
Mas tudo isso, saiba, já estava escrito há milhares de anos atrás. E é necessário que isso aconteça para que se cumpra as profecias do Salvador. Por isso, para nós cristãos, não é surpresa. Mas o que tem acontecido é que, apesar de muitos já saberem desta profecia, ou das profecias, muitos estão temerosos acerca do futuro, ficam desesperados. Mas o que será, por exemplo, da nossa economia? O que será das nações? Olha, em curtas e grossas palavras, será exatamente o que está escrito nas profecias acerca da vinda de Jesus. E diga-se, a cada dia que passa, a cada dia que nós estamos vivendo, estão se cumprindo e se aproximando a volta do Salvador. No verso de número 8, Jesus vai nos dizer que é o princípio das dores, apenas é o começo de todo o caos que se instalará sobre a face da terra, preparando ali o caminho para a volta do Salvador. Tudo que nós vemos, tudo o que ouvimos falar, já está escrito nas profecias do Salvador. Portanto, amado ouvinte, amigos que nos acompanham aqui no nosso canal, não temas. Essa é a chave principal nas palavras de Jesus, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tudo que vemos são profecias se cumprindo, por isso alegre-se, o Rei Jesus está às portas. E se você ainda não entregou o seu coração a Ele, não perca mais tempo. Entregue o seu coração a Jesus, porque Ele tem lugar preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida poderosamente. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu gostei, faça também um comentário e juntos oremos pelos nossos irmãos na Rússia e na Ucrânia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e sobre ti lhe levante o seu rosto, e sempre te dê a paz. Continue olhando para o Senhor Jesus, pois Ele é o Senhor dos senhores. Um forte abraço, e nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz. Que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Compartilhe com os seus amigos e que Deus nos abençoe.